A questão da escala 6x1. Seria ela uma moeda de troca política? O governo queria ou pretende reduzir essa jornada para facilitar algumas questões políticas? Como é que fica a indústria? Como é que fica o agro? Isso tudo a gente está falando de setores que vão na contramão dessa posição. E existe um alerta muito grande de deputados que se dividem com relação a tudo isso. A gente tem a questão ligada a isso, né, do presidente da Câmara, Hugo Motta. Temos uma entrevista com ele. Uma entrevista rápida com ele, vamos ver o que ele fala sobre essa questão ser aprovada com a rapidez que muitos setores da sociedade esperam. Por favor. E há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre parecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que isso só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade. Então, é muito importante dizer que essa discussão ela vai se arrastar pelo ano eleitoral, ela vai ser uma bandeira dos dois lados, né, nas discussões que vão se colocar, mas a gente precisa entender números importantes. A gente está falando de 178,8 bilhões nos custos de empregos formais. Quando a gente fala sobre isso, queria ouvir a bancada, queria ouvir vocês, porque o shopping vai continuar aberto. Cerveja vai funcionar no fim de semana, a gente vai continuar usando os serviços que sempre usamos. Não. Essa conta vai ser pesada, né? Aumenta aqui uma relação de até 25% no custo com o pessoal. Alguém vai pagar, e eu acho que esse alguém é a gente, né, não? Quem vai pagar é a economia brasileira, inclusive eu acho que Mas no nosso bolso também, Jess. Aumenta o preço, reduz o consumo. Vai aumentar tudo. E assim, no momento em que a gente possivelmente vai viver um desaquecimento econômico. E um detalhe, essa fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, essa comparação, tô vendo muita gente comparar, teve gente que era contra a escravidão, a CLT. Esta é uma analogia tão rasa, mas rasa de um nível, assim, que é muito baixo. Por quê? Porque quando a gente olha para a situação da escravidão, um absurdo, um ataque contra a dignidade humana, não se compara a um universo que a gente tem 44 horas semanais, que a gente tem leis trabalhistas, tudo estabelecido. Então, chega a ser ofensivo fazer uma comparação dessa. E mais, é de um desconhecimento histórico. Porque um dos grandes fatores e um dos grandes grupos que combateu ali, que advogou pelo fim da escravidão, foi a Inglaterra, que tinha um interesse econômico explícito, entendendo que era importante o trabalho para que tivesse também mais pessoas que tinham ali mercado consumidor, que iam consumir esses produtos. Então é muito raso. E da CLT, nós estamos nos anos 40. Uma medida recente, faz quase um século. Então o presidente da Câmara, nesse ponto, decepciona. E um outro detalhe, o mundo hoje é globalizado, Fernando. O mundo é extremamente globalizado. Nós competimos em espaço com outros players globais. A Argentina tendo uma habilidade maior de horas trabalhadas, menos restrição em relação a isso, possivelmente para várias empresas nessa divisão internacional do trabalho, viram um espaço mais atrativo do que o Brasil seria com essa imposição das 36 horas, que é quase 10 horas ali de diferença, são 8 horas de diferença, muito considerável. Então, assim, tem muita coisa aí que não está sendo avaliada. A CLT foi feita por Getúlio Vargas. Não seria a hora de ter uma adaptação, Henrique, nessa constituição das leis trabalhistas? A gente adaptar o movimento da pejotização também? Não seria a hora de discutir tudo isso junto com a escala 6x1? O mundo muda e a gente precisa adaptar, sim. Hoje tem empregos que não existiam há 10 anos atrás, né? Hoje a gente tem funções na economia que há 5 anos atrás eram impensáveis. A Jess trouxe o exemplo da Inglaterra aqui, que foi uma das propulsoras do fim da escravidão, obviamente por interesses econômicos,
econômicos, mas que lá a escala 4x3, inclusive, funciona muito bem. As empresas lá, muitas adotam essa escala e a Inglaterra continua sendo uma grande economia, não quebrou, não faliu. Mas a gente precisa debater a evolução das leis trabalhistas e isso também vai de encontro com a nossa vida como um todo. Hoje a tecnologia é muito mais avançada do que era 10, 20 anos atrás. Hoje, coisas que antes eram feitas 100% por mãos humanas, hoje você tem máquinas. E essas máquinas, essa tecnologia precisa vir para adiantar a vida do trabalhador e não para prejudicar ainda mais. E não para jogar um peso nas costas do trabalhador que hoje já não é mais necessário. A escala 6x1, a gente não compara ela diretamente à escravidão. O que se diz é que na época da escravidão, quando se disseram que iam acabar com ela, o discurso era que a economia ia quebrar. Depois, quando quiseram proibir trabalho infantil, o discurso era que a economia ia quebrar. Depois, com o advento da CLT, a economia ia quebrar. 13º, a economia ia quebrar. Tudo isso sempre foi... a economia quebrar sempre foi a pauta quando qualquer avanço trabalhista era colocado em questão. A economia quebrou? Não quebrou. E o fim da escala 6x1 não vai ser o que vai fazer. Mas no caso brasileiro, ela também não deslanchou, né? Eu acho que vale avaliar também isso. A esquerda vive usando a China como um exemplo principal. Qual foi o segredo da China para crescer economicamente? Ditadura. Eles investiram bastante em um sistema ditatorial em que as decisões eram centralizadas e, por isso, muitas questões foram eficientes e cresceram também por conta disso. 2, mão de obra análoga à escravidão. A China, muitas vezes, ao longo dos últimos 50, 30 anos, teve denúncias gravíssimas aí na Organização Mundial do Trabalho em relação a trabalho análogo à escravidão. Ou seja, mão de obra barato, um sistema que dava muita permissividade a empresas globais e isso fez a economia deles deslancharem. O bom é que eles usam a China para exemplo de tudo, mas a hora que eles querem olhar para a legislação trabalhista, para a situação que eles utilizaram do trabalho, não. E esse exemplo do Henrique de o mercado vai quebrar, ninguém está falando que o Brasil vai quebrar. Nós estamos falando que em todos os exemplos que você citou, um determinado setor foi sim muito impactado e foi afetado. Aqui a gente pode ter isso em escala global na nossa economia. Por quê? Porque a gente tem 38% de empregos informais. A gente tem a pejotização crescendo. A gente tem várias situações que estão sendo transformadas, Henrique, na nossa realidade. E ficar só defendendo, tem que ter direito, sem olhar para o finalzinho e para a conta, ignora que tem um custo econômico, sim. E além do argumento ser raso, o que a gente vê aqui é uma medida que ela engana o cidadão, porque num primeiro momento você acha que você vai ter um grande benefício, só que a consequência disso pode ser, primeiro, até, não vou dizer o fim, mas a redução das suas garantias trabalhistas. Afinal de contas, como o custo vai aumentar, se hoje você pode trabalhar até o sábado e vai trabalhar até a sexta, e pode ser que isso de fato aconteça, ou você vai receber uma hora extra, ou o modelo que você é contratado pode ser que ele mude. Ou seja, se você hoje tem uma carteira de trabalho assinada, pode ser que amanhã você mude para o modelo de PJ, de pessoa jurídica, que tem acontecido de forma muito massiva no nosso país. E essa redução de jornada de trabalho, ela não se aplica para PJ. De jeito nenhum. Então, O PJ, ele é quase gerente de si mesmo, sem ser gerente de nada. E muitas vezes trabalhando como se fosse um CLT. São 25 milhões de pessoas hoje com CNPJ. Não é que eles são empresários, não. Eles são empresários de si mesmo. CEO da própria vida. CEO da própria vida. E os 15 milhões que são microempreendedores individuais. O fato é que nós estamos falando de votos. Esses CNPJ ano eleitoral, que votam. Né, Fernando? Ano eleitoral. E é sobre isso que a gente vai falar. Resultado de pesquisa.